Conversa agora com o cronista esportivo Silvio Keller, nesta manhã de sexta-feira. Oi, Silvio, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, amigos Na Boca do Povo da Itaberá. Hoje, aqui na nossa pauta, uma série de assuntos ligados ao esporte, né, Silvio? Mas a gente começa com a notícia triste da morte do Francis Ludwig, ex-goleiro do Beck, ex-técnico do Metropolitano, que marcou história, inclusive, com o Metropolitano, na sua criação, no seu início no futebol em Santa Catarina, né, Silvio? Exatamente, uma pessoa muito querida, o Francisco Ludwig, lá em São João do Oeste, no oeste do estado, ele ainda é o Chico, né? Eu falava com outro amigo meu de lá, de Itapiranga, também Francisco, sobre a perda do Francis, alguém que marcou a sua conduta no esporte, no futebol e na vida, com valores, uma pessoa muito firme, muito simples, com valores e por onde ele passou, ele deixou o caminho dele bem pontuado. Conheci ele com mais proximidade um ano antes do Metropolitano, ainda em 2001, num projeto que nós tentamos ajudar e dar vida, e você acompanhou de perto, Jorge, que foi o projeto do Real. Ele também tentou contribuir, mas não nos foi possível, né? Nem a ele, nem a mim, dado que se distanciava daquilo que a gente pensa de condutas e valores para a vida e para o esporte. Depois no Metropolitano, e depois orientando os jovens, formando atletas e formando cidadãos. Ele deixa aí uma lacuna em Blumenau e região, Jorge. O Francis foi técnico do Metropolitano na segundona, né, quando surgiu o Metropolitano, que depois subiu para a Série A do Campeonato Catarinense. E o responsável, inclusive, Isso. até, né, diretamente pela montagem do time de futebol do Metropolitano no início de atividades do Metropolitano, né, Silvio? Sim, ele assumiu, foi o primeiro treinador na fase de estruturação do projeto do seu Haroldo Paz, do seu Afonso, primeiro presidente, em que o objetivo era dar espaço para jovens atletas amadores da região, e a base do Metropolitano, ela foi essencialmente o Atlético Topava, a São Bernardo, que era o seu Haroldo, o Atlético, o seu Afonso, e alguns também do Alvorada, também que participaram dessa montagem pelo Francis, dos jogos experimentais, da estreia, inclusive, como profissional no SESI, num jogo 1º de maio com o Joinville, em que o Metropolitano deu um show de bola com o Francis no comando. Ele foi muito importante nessa fase e não pode ser esquecido. Isso tem que ser lembrado, a importância do Francis na sua obstinação, de um trabalho com poucas condições. Eu me lembro de um jogo em Brusque que a gente acompanhava, como voluntário, como apoiador do futebol, e que o Metropolitano meteu 5-0 no Paysandu, dentro do estádio do Paysandu, estádio Cônsul Carlos Renault, é o nome do estádio do Paysandu, e naquele jogo, após ao término dele, o pessoal do Paysandu falou assim: a gente ia para o profissional, mas diante desse resultado, a gente não vai mais. E eu me lembro do Francis, da satisfação dele em ouvir que tão rapidamente ele colheu frutos do trabalho de construção daquele jovem elenco da primeira temporada do Metropolitano. É verdade, né? A família, os amigos, parentes, aí a nossa solidariedade nesse momento. Silvio, tá acompanhando o Beck na Copa Santa Catarina, o Blumenau que nesta semana conseguiu um resultado importante contra o Nação, lá em Joinville, e é o próximo adversário, inclusive, nesse domingo aqui em Blumenau, né, Silvio? Conta pra gente como é que está o desempenho do representante aqui na cidade nessa competição. Olha, o Blumenau está muito bem, ele encaminhou, eu diria que já encaminhou a classificação. Resta saber, o objetivo deve ser a primeira vaga do grupo C, porque aí o cruzamento será com o segundo do grupo D, que hoje seria o Caravaggio, lá da cidade de Caravaggio, de Nova Veneza, perdão, que é muito melhor do que cruzar com o Criciúma, que mesmo sendo o elenco secundário, sempre traria mais problemas. Mas assim, o Blumenau deverá ser o primeiro, jogou muito bem em Joinville, passeou em cima do Joinville na estreia, sofreu um pouco em Brusque
e lá todo mundo sofre naquele gramado que eu sou tradicional. Futebol é na grama, a bola tem que rolar bonito no gramado, mas enfim, agora o encontro com o Renault é aqui em Blumenau. Então o Blumenau, encaminhado que está, ele está muito próximo, Jorge, de conseguir atingir o objetivo dele nessa temporada. E dos torcedores, claro, de Blumenau, que é uma vaga numa competição nacional. Enfim, eu acredito, o cenário o inimigo deva ser o Marcílio Dias de Itajaí, que é um adversário histórico no Vale e com quem nós, de Blumenau, temos sim um bom retrospecto e não é um bicho de sete cabeças. Mas, enfim, o treinador Correia conhece o grupo, houveram algumas alterações, e é praxe isso, mas o principal, fora de campo, o Blumenau tem jogado bem, tem recursos, tem dado a estrutura e suporte. Então, eu estou acreditando que nós, Blumenau, tenhamos, Jorge, sem ser otimista, mas traçando o cenário, calendário completo para 2026, o que é muito bom, né? Esse é o objetivo inicial dessa estrutura montada em torno do BEC, que é ter o calendário nacional, ter a vaga à Série D conquistada através da Copa Santa Catarina, e essa competição dá essa vaga, né, Silvio? Então, buscar esta vaga, e o sonho é garantia de calendário. O que seria o sonho? Chegar à Série C, que daí você tem a garantia de calendário no futebol brasileiro. Sonho esse que um time de Itajaí, que mais ou menos começou parecido com isso que nós estamos vendo aqui em Blumenau, claro que deve ter lá as suas diferenças, mas que está realizando, né, Silvio? Está realizando, ele já saltou, né, o Barra Futebol Clube da Série D para a Série C. E eu acompanho o Barra desde a sua caminhada inicial lá em 2016, com o seu presidente, o Benedito Sobrinho, o Beni, que foi meu zagueiro do meu querido América, e o projeto do Barra, ele é muito consistente, haja vista que por trás tem investidores fortes europeus, notadamente a SAP, empresa de tecnologia, uma das maiores do mundo de tecnologia, que já brigam lá na Alemanha, o Hoffenheim. Para você ter uma ideia, Hoffenheim tem 15 mil habitantes e o estádio cabe 20 mil. Mas, enfim, então, assim, a gente tem certeza que o Barra subirá brevemente para a segunda nacional. E isso, para a região do litoral, é importante, para o Vale, mas para nós catarinenses também, que puxa Santa Catarina para cima no ranking, gerando, inclusive, mais vagas na quarta divisão nacional. Então, eu vejo o futebol já praticado em Santa Catarina dentro de uma expectativa de atendimento do torcedor catarinense, com a chegada do Barra, vamos falar de Criciúma depois. Só falta Blumenau, ver o sol raiar para todos, né? Para todos aqui no Vale, e isso deve acontecer logo. Bom, com o exemplo do Barra, que a gente traz aqui, de que é possível começar lá de baixo, com uma boa estrutura, ir crescendo, ir se desenvolvendo e chegar a ter um calendário nacional, uma expectativa muito boa nacional, lembrando que o Barra vai disputar o título de uma divisão nacional, que é a quarta divisão, mas pelo que você está acompanhando do BEC, né, que chegou com o desenho dessa estrutura, se está aplicando ou vai aplicar, é uma outra história, mas chegou pelo menos trazendo esse desenho dessa estrutura. Pelo que você vem acompanhando, está dentro desse caminho, está seguindo esse caminho, Silvio? Sim, o Blumenau segue esse caminho com a vinda da SAF, passa-se a trabalhar o futebol no Blumenau, e o outro co-irmão metropolitano também pensa nisso, em aferir ele, em examinar ele, em cobrar ele quem? O projeto, por indicadores, né? Assim, frase voltando ao Barra, que o Benedito me falou, mas Silvio, com indicadores. E aqui tem a seguinte situação, não queimo etapas. Então, assim, o projeto da SAF Blumenau é consistente, ele deverá ter agregado um forte trabalho de formação. É óbvio que ainda não tem. Hoje, a base do BEC, quem investe é o NFC Cristais, um projeto profissional que deverá, quem sabe, fazer a terceira divisão no que vem. Mas, assim,
Não há outro caminho para ser grande no futebol que não trabalhar a formação, as categorias de base. O Blumenau sabe disso e tem na sua composição de orçamento para frente valores significativos, porque, e até é histórico isso, né? Trabalho bom, a gente faz em casa, e o Blumenau sabe disso. E os outros também que forem para esse caminho, o próprio Renault colheu isso. Vários jogadores desse clube de Brusque, o Vovô, são todos, na sua maioria, jovens jogadores egressos da formação na região de Brusque. Isso é muito importante. O Blumenau tem consistência, sim, e a gente vai acompanhar para ver esse crescimento, essa volta do futebol de Blumenau ao longo tempo, né, Jorge? É verdade. Então, domingo tem Beck Nação, né? Não. E Beck Nação, 15 horas Beck aqui no estádio do SESI, que né? obviamente deverá ter um outro nome, né? O Centro Esportivo Blumenau deverá explorar isso até para homenagear alguém, enfim, já que do SESI não é. Então, espera-se tempo bom. O torcedor vai e apoie. É uma competição importante. É o futebol profissional. E é para confirmar a classificação do Blumenau já. Se ganhar, a primeira vaga. Se ganhar, classifica. Acompanhando. Se vencer o jogo, estará classificado já antecipadamente. Exatamente, com 2 rodadas e deixa aí os demais clubes aí brigando pela segunda vaga na sequência no cruzamento com o grupo D, que tem lá Criciúma, Caravaggio, Camboriú e o Tubarão, que tem sido a grande decepção do ano, né? O futebol de Tubarão vive um ostracismo tão grande agora, ou até maior poderá ser, do que Blumenau viveu. O Ercílio Luz, com a sua SAF que não saiu da boca do túnel, está aí entrando num processo de perda de patrimônio e descontinuidade no futebol. E o Tubarão, que lembra o antigo ferroviário, também, com SAF gerenciando o futebol, não produz. Por quê? Queimou etapas na organização, na estruturação, na formação da base, no elencamento dos seus profissionais, da sua equipe. Queimando etapas na vida, é claro que a gente vai bater com o dedo numa pedra, num tijolo, ou até em algo pior, né, Jorge? Uhum. Esperamos que dê tudo certo para Blumenau, porque a cidade respira futebol, né? Com certeza. 15 horas, domingo, Beck Nação, no estádio do SESI, para você que gosta do futebol, acompanha o futebol aqui da cidade. Silvio, ontem o Criciúma venceu o Coritiba em Curitiba, 2-0, e olha só, assumiu a liderança da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O Tigre mostra as garras para voltar à Série A do Campeonato Catarinense. Aliás, Santa Catarina não pode ficar sem ter um representante na Série A, né, Silvio? Exato, a gente acompanhou, e o trabalho do Criciúma não é um trabalho em cima de nome, né, personalizado. É um trabalho técnico de grupo em que o craque é o conjunto, né? Enfim, e deverá nos levar novamente, Santa Catarina, ao nosso lugar de direito. E isso é muito bom. E a Chapecoense não deixa também de ser reconhecida, ela deve acabar ficando pelo caminho, está lá em 7º lugar com 41 pontos, 8 pontos atrás, 5 da faixa de classificação, faltando aí 10 jogos, já ultrapassamos mais de 70% da competição, mas Chapecoense se recupera do maior tombo, né, do maior desastre da sua história e já está recolhendo, ou seja, saindo da sua recuperação judicial, mostrou capacidade de sobrevivência, de resistência e deverá, para as próximas temporadas, voltar a brilhar mais do que já foi esse ano. E o Criciúma é quase uma certeza, né? Mas assim, o futebol só termina quando acaba. Dizia o saudoso Vicente Matheus. Faltando aí 10 rodadas, o Tigre tem que deixar as garras de fora e nos deixar contentes, com certeza, para uma primeira divisão na próxima temporada, né? O Criciúma joga final de semana contra o Lanterna da Série B, então dá uma expectativa muito grande. E ontem, a Chapecoense perdeu em casa para o Avaí que não andava bem, perdeu inclusive seu treinador, e a Chapecoense perdeu uma grande oportunidade de encostar nesse grupo de acesso
a Série A do Campeonato Catarinense. Mas do Campeonato Brasileiro. Mas com 10 rodadas ainda pela frente, tudo pode acontecer, inclusive até para o Avaí, que ganhou um ânimo novo com a vitória fora de casa ontem, né? E isso, foi a 40, ele está em 10º lugar, 1 ponto, a Chapecoense é o 7º, são 10 rodadas, muita coisa pode acontecer, o que não pode é a Chapecoense perder em casa, né? O jogo em casa, que eram 3 pontos que deixariam ela próxima ao bloco de acesso. E agora, cada ponto perdido pode ser fatal. Então, resta, quem sabe, a gente torcer para que um deles, Avaí ou Chapecoense, possa, quem sabe, se aproximar novamente do grupo de acesso. Mas, enfim, a campanha do Estado não deixa de ser interessante, né, Jorge? Sem com a dúvida. Subida do Criciúma provável, com o campeonato do Barra, ele com a permanência do próximo Figueirense, corria o risco de cair para a 4ª divisão também, né? Sem dúvida. É importante isso. O Silvio, e Libertadores da América, hein? E os jogos de ontem? Olha, o São Paulo em casa frustrou a sua torcida, né? Estádio lotado. São Paulo não conseguiu superar o seu adversário. E o Flamengo, apesar de todo o elenco, toda a pressão que teve ontem lá na Argentina, deixou seus torcedores, né, milhões de torcedores com o nervo à flor da pele, mas conseguiu garantir a classificação para a semifinal. Sim, a competição continental é a principal competição, né, a nível mundial, que se equipara aí às competições europeias e os nossos clubes, que no passado desprezavam bastante essa competição, valorizavam muito mais as competições nacionais, ainda não ganharam a competitividade de algumas grandes equipes sul-americanas, como notadamente as argentinas e uruguaias. Nossas equipes oscilam muito. E uma culpa, eu não gosto de atribuir culpa a ninguém, mas existe uma grande culpa no caso dos clubes brasileiros, e não é só a gestão deles, é o calendário. Eu chamo de o maldito calendário brasileiro, que sufoca as equipes. Elas chegam a disputar 5 competições por ano e não conseguem, por mais estruturação financeira que tenham, manter o nível de competitividade, né? Eu defendo que clubes como os grandes clubes, como São Paulo, Flamengo, Internacional e por aí vai, todos não disputem mais os estaduais. Defendo que eles sejam para os mais de 500 clubes que hoje jogam não mais do que 3 meses por ano, né? Pequenas competições, transformem o estadual na 4ª divisão nacional, como um acesso para a 3ª, mas tirem os grandes clubes desse fardo que é jogar terça, quinta, sábado, segunda-feira, enquanto isso não acontece nos demais clubes dos nossos irmãos sul-americanos. Eles têm uma competição nacional, eles têm um calendário melhor. E tem outra coisa, né, Jorge? Eu estava estudando o Independiente del Valle do Equador. É uma das equipes sul-americanas hoje que tem, se não o melhor, trabalho de formação de jovens, objetivando alimentar a equipe profissional e também render bons negócios. O que tem de equatoriano vestindo camisa de clubes europeus agora é uma enormidade. E daqui a pouco, o Uruguai é o grande exportador, proporcionalmente. Não mais o Brasil. O Brasil pela quantidade de clubes. Mas, assim, nós perdemos terreno pela nossa falta de planejamento e pela falta de formação, haja vista que o que tem de treinador, o que tem de jogador vindo, não estou dizendo que não possa ser, mas eles estão cobrindo lugares e lacunas deixados de lado, porque nós não temos feito a nossa parte. O Flamengo é uma exceção. O Flamengo tem estrutura para comprar, porque a torcida garante, né? Agora os demais, o Palmeiras também, pelo seu investidor. Mas os demais clubes sofrem, e sofrem bastante com isso, e o resultado a gente vê. E outra coisa, né? Eles vêm para jogar com os brasileiros, com faca na bota, faca na boca. E o Brasil entra cansado em campo, porque jogou anteontem, porque não sabe com quem vai jogar no domingo. Então, assim, o futebol brasileiro precisa se reestruturar. As ligas estão a vir por aí para fazer
o futebol ser jogado de uma forma que possa oferecer ao torcedor o melhor em cada espetáculo, né? Ninguém vai ao teatro, ninguém vai ao cinema para ver um filme ruim. E é o que acontece muitas vezes. O Fluminense no Maracanã. O Fluminense não conseguiu jogar. Essa é a verdade. O que poderia ter jogado? São esses pontos que eu coloco cruciais no nosso futebol que precisam ser resolvidos, né? A partir disso, é certo que o Brasil deve ser o maior vencedor proporcional das competições continentais. Não tem como, né, Jorge? E poderemos ter novamente uma final brasileira. Palmeiras vai enfrentar a LDU na semifinal. Primeiro jogo lá na altitude, o grande adversário não é a LDU, e sim o primeiro desafio, que é lá na altitude, e o Flamengo volta a enfrentar um argentino, o Racing. Flamengo de novo faz o primeiro jogo em casa e o segundo na Argentina. De novo, né? Vai ter que fazer uma boa largada, né, Silvio? Porque a pressão lá na Argentina, de novo, vai ser grande. É muito grande. Eu, diferentemente do que penso a maioria dos analistas, jogar em casa, o jogo da volta é bom. Às vezes, pode não ser. Se o Flamengo ou qualquer não foi pro São Paulo, do jogo de ida fizer um bom resultado, mata o jogo da volta. Mata com certeza, né? Porque o futebol está muito... A palavra não é equilibrado. A exploração dos espaços ficou muito difícil para uma equipe no jogo da volta. Se a equipe mandada fizer um bom placar no jogo de ida, ela se fecha e vai encontrar espaço no desespero, na pressão da torcida, da própria mídia. Então, não necessariamente ser ruim para o Flamengo, né? Mandar o jogo de ida. Pode ser até bom. E a altitude é um fator que a gente sempre lembra, né? Equador, notadamente a Bolívia, é muito difícil e nós temos essa dificuldade e vamos ter, né? Não tem como, é geografia, não tem como, né, Jorge? É verdade. Bom, Silvio, então, domingo, 3 horas da tarde, estádio do SESI, aqui em Blumenau, tem Beck Nação pela Copa Santa Catarina. Vencendo, o Blumenau já garante com 2 rodadas de antecedência a classificação para a segunda fase. E a partir da segunda fase, a Copa Santa Catarina se torna eliminatória, né, Silvio? E o Beck busca nessa competição uma vaga para a Série D do Campeonato Catarinense, que é o objetivo dessa SAF que assumiu o Beck aqui em Blumenau. Domingo, esse final de semana, também tem rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Quem gosta de futebol tá ligado, Libertadores, Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. A disputa pelo título da competição está aparentemente, né, Silvio, entre 3 times: Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. O Flamengo vai jogar contra o Corinthians, domingo à noite em São Paulo. O Palmeiras enfrenta domingo à tarde o Bahia em Salvador. E o Cruzeiro joga sábado à noite contra o Vasco, que precisa também fugir da zona do rebaixamento, lá no Rio de Janeiro. Que análise você faz, Silvio Keller? Também entra a Série A, né? Na linha de definição, na linha de nervosismo, que é importante não perder pontos. Cada ponto tem que ser bem trabalhado, né? Como falamos da Série B há pouco, em que, quem sabe, a Chapecoense ou o Avaí possam buscar recuperação. Mas os adversários tentarão evitar isso, e é bom ver o Cruzeiro de volta, né? O Cruzeiro que durante tantos anos foi um dos grandes clubes brasileiros e passou por problemas de gestão, teve a sua SAF administrada pelo fenômeno que deixou depois, mas enfim, é muito bom. Essas 3 equipes que tenderão a levar o caneco ao final da competição, dada a sua regularidade, né? Eu diria assim, Jorge, sendo objetivo, quem errar menos leva, né? A gente notadamente procura ver o mérito sempre das vitórias, mas assim, eu tenho visto muito equilíbrio dos jogos, em que muitas vezes o resultado se define no erro do adversário do que na construção no mérito do vencedor. E sem
sem querer me alongar, eu digo assim, ó, não deve sair desses três, né? Tem que ver como cada um deles administrará o seu calendário, a sua presença nas competições continentais e na competição nacional, de valor maior, né? O brasileiro, ele é muito exigente, ele quer tudo. Então, o Renato Gaúcho já foi execrado, né? Acabou pedindo o boné, enfim, mas de milagreiro de Santos já deixou de ser. Tudo é muito imediatismo no futebol brasileiro, mas não vai passar dessa linha de três clubes que hoje pontuam à frente da tabela, Jorge. Com certeza, né? Flamengo é favorito contra o Corinthians, principalmente porque não tem Libertadores na semana que vem. E o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro depois do tropeço diante do Vasco da Gama. Palmeiras é favorito contra o Bahia, mais ainda depois o Bahia tropeçar no Rio contra o Vasco. E o Cruzeiro tem um jogo talvez um pouco mais complicado contra o Vasco da Gama, que luta para sair da proximidade aí da zona do rebaixamento. Mas é a rodada interessante desse final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro. Silvio, fica aí o teu convite para o torcedor do futebol em Blumenau prestigiar o Beck, domingo, 3 horas da tarde, no estádio do SESI. Legal, Jorge. Todos os caminhos, essa frase é tão gasta, todos os caminhos levam ao SESI. Então fica nosso convite, vamos estar lá, prestigiando, acompanhando, analisando a atuação do Blumenau na busca por uma competição nacional, por um calendário, pela reestruturação, pelo crescimento do futebol. O tricolor das Alamedas contra a jovem equipe de Joinville e do Nação. Contamos com a presença de todos e vamos estar lá. Um abraço a todos, né, Jorge? Um abraço, Silvio. Obrigado pela participação. Silvio Keller falou com a gente sobre futebol. Perdemos o Francisco Ludwig, que morreu ontem, ex-goleiro do Beck, técnico do Metropolitano, que auxiliou no início das atividades do Metropolitano, foi o técnico na segundona que levou o Metropolitano à Série A do Campeonato Catarinense de Futebol.